Olá, meu nome é Plug Pepper, sou um robô humanoide e faço parte da equipe Pluginbot. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de entrevistas do Estúdio Equipotel by Revista Hotéis. Depois do término da entrevista, venha tirar uma foto comigo. Estamos começando mais uma entrevista. Ao meu lado está Josmar Giovannini. Ele é fundador e presidente da Conformidados, uma empresa que faz a adequação completa das demais empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Josmar, gostaria que você começasse a entrevista explicando para quem está nos assistindo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Edgar, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A todos que estão nos assistindo, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei que que foi sancionada em 2018, passou a viger no Brasil em 2020, que tem por objetivo proteger os dados pessoais de todos os titulares de dados, todos os cidadãos brasileiros. Ou seja, é uma lei que vai proteger a mim, a você, a todos nós. Ela traz direitos para nós que somos os titulares de dados pessoais e traz obrigações que devem ser seguidas por todas as empresas que realizam, Edgar, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de operação com dados pessoais. É uma lei que ela é bastante sensível com relação aos tipos de dados que são tratados e ela define as formas pelas quais esses dados podem ser tratados. É uma lei bastante moderna, bastante nova e que chegou no Brasil com certeza para ficar. Josmar, essa lei ela é muito abrangente. Muitas pessoas acreditam que não pode se tratar dados. Mas é assim que funciona? Quer dizer que não pode tratar dados? Eu tenho um banco de dados, eu não posso tratar ele? Como é que exatamente o amparo, o arcabouço legal dessa lei? Excelente pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, ou seja, a lei geral não veio para coibir o tratamento de dados pessoais, ela veio para normatizar, para regular a forma com a qual são realizados os tratamentos de dados pessoais. E isso, Edgar, por todas as empresas, independentes dos seus portes, dos seus mercados nos quais atuem, dos seus números de funcionários que elas possuam. Ela veio regular esta forma de tratamento de dados. E o que ela faz? Ela define quais são as hipóteses legais nas quais os tratamentos podem ser realizados. Certo. Então ela definiu 10 situações bem claras e definidas que as empresas devem seguir, ou seja, todos os tratamentos, todas as operações, todos os processamentos de dados que são realizados devem se encaixar em pelo menos uma dessas hipóteses legais, a fim de que eles possam ser realizados de acordo com o que manda a lei. Porém, ela não traz apenas essas hipóteses legais, ela traz, e o que é fascinante, Edgar, ela traz uma série de requisitos legais, ela traz nos seus princípios legais uma série de questões que precisam ser respeitadas. E sabe o que, Edgar? Ela traz questões relativas a dados jurídicos, dados ou questões jurídicas, questões técnicas, puramente técnicas e questões técnico-jurídicas. Ou seja, é uma lei muito abrangente, mas que define exatamente quais são as formas de se fazer, de se realizar os tratamentos de dados pessoais em cada uma das empresas que lidam com dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, onde foi buscada a inspiração para fazê-la? E ela já está em vigor, como é que foi feito esse arcabouço jurídico? Bacana. Sabe, Edgar, nós estamos muito atrasados em relação a outros países, os países da Europa, por exemplo. A Alemanha começou com essas questões de proteção de dados pessoais e privacidade em 1970. Nossa! 1970. Em 1976 já era uma lei geral na Alemanha como um todo. E aí todos os países da Europa foram se inspirando na própria lei da Alemanha e foram criando os seus regulamentos. Tanto é que chegou em 1995, a União Europeia, já num bloco, criou uma diretiva para a proteção de dados pessoais. Não tem força de lei, porém certo. É um backbone, é uma estrutura central de uma lei. E todos os países seguiam e faziam os seus pequenos ajustes. Isso em 1995. Em 2016, com a obsolescência desta lei e com a tecnologia cada vez mais se inovando,
essa lei, essa diretiva teve que se renovar quando surgiu o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, o General Data Protection Regulation, o GDPR, né? E nós nos inspiramos muito no GDPR, né, no GDPR, a fim de que pudéssemos criar a nossa própria lei. Não é a melhor, está longe de ser a pior lei do mundo, mas ela chegou realmente para ficar e para normatizar. Isso, gente, é uma questão bastante importante, Edgar. Essa lei tem um lado legal da lei, vamos dizer assim, o legal entre aspas, né? Porque ela veio para proteger o meu dado, o nosso dado, de empresas que poderiam ter esses dados, cruzar esses dados, gerar inteligência com a qual nós seríamos julgados ou poderíamos ser julgados por outrem que tivesse todos esses dados. É uma questão bastante perigosa e precisa ser tratada com rigor. Por isso que ela surgiu. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor exatamente quando e quem é que vai fiscalizar isso? Excelente pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em 2018, passou a viger no Brasil em 2020, as sanções passaram a estar valendo a partir de 2021, agosto de 2021, ou seja, ela está vigendo no país, tá? Nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a qual compete executar todas as sanções. Porém, não se esqueçam, nós temos outras leis vigendo no país, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, que também regulam todas essas questões, né? Então, além disso, nós aprovamos uma PEC recentemente, a PEC 17 de 2019, que ela transforma em direito fundamental do cidadão brasileiro a proteção dos seus dados, ou seja, quem garante essa proteção é o próprio Ministério Público, ou seja, é um ambiente altamente regulado no país. Se qualquer titular de dados se sentir desrespeitado quanto ao tratamento dos seus dados, ele pode buscar as devidas reparações no judiciário a fim de obter os seus direitos ou ter as suas reparações específicas, tá? Uma pergunta que não se deve calar. Algumas leis no Brasil pegam e outras não pegam. Lei Geral de Proteção de Dados, chegou para ficar? É uma lei que vai pegar ou não? Essa é uma pergunta também que... De $1 milhão. E que nós respondemos todas as vezes que nós conversamos sobre esse assunto, sejam em palestras e sejam em eventos. Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar, ela já pegou. Ela já pegou. Nós temos um ambiente muito regulado com relação a essas questões, que agora, Edgar, vai ser cuidado com mais cuidado, mais de perto, tanto pelas empresas quanto pelos agentes fiscalizadores, né? É uma lei essa, gente, que tem muito claramente as suas sanções. Inclusive foi publicado recentemente o ato sancionatório, como que vai se dar as sanções, como serão aplicadas as sanções pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão competente por aplicar essas sanções. É um documento muito bem feito, está no site da ANPD, que é a Associação Nacional de Proteção de Dados, né? anpd.gov.br. Então vocês podem localizar lá esse documento, é muito detalhado, mas olha, algumas pessoas podem pensar, poxa, mais uma lei e eu vou ter que pagar. A lei não começa dizendo que você vai ter que pagar. Existem, uma dosimetria que nós falamos para aplicação das sanções. Se as empresas estiverem devidamente adequadas ou no caminho para adequação e acontecer alguma coisa pequena, dependendo também do qual for o motivo que gerou o incidente o episódio de violação de segurança, pode ser a autoridade pode definir apenas uma advertência, certo, sem multa pecuniária. Mas essa multa pecuniária pode chegar até 2% do faturamento da empresa no Brasil. Em termos de valores, esse 2% pode corresponder até quanto? Eles podem chegar até 50 milhões de reais. Nossa, como um teto. Nossa, como teto, tá? Agora uma outra coisa, como os hotéis devem fazer para se adequar aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados? Se a lei chegou, está valendo e está pegando, como é que os hotéis têm que se adequar? Excelente pergunta também, Edgar. Vamos lá. O processo de adequação, ele é composto por algumas fases. Primeiro, os hotéis têm que mergulhar internamente
munido de suporte especialista que vai identificar quais são as inconsistências, quais são acho que a inconsistência, quais são os gaps, né, que existem dentro do hotel em comparação com os requisitos legais da lei. Ou seja, a lei define que sigam-se essas questões aqui, sigam-se essas diretrizes e eu não estou seguindo em tais situações. Ou seja, o hotel tem que fazer isso, tem que fazer essa verificação que nós chamamos de mapeamento. E o mapeamento, Edgar, ele deve ser feito em cada um dos setores ou áreas internas do hotel que lidam com dados pessoais e respeitando o modelo de negócios de cada um deles. Certo. Agora, precisa ser feito com uma certa ajuda especialista a fim de que possam ser iluminadas as inconsistências, possam ser detectadas a fim de que elas possam ser então adequadas, que seria uma outra fase. Então a primeira fase é de verificação interna, composição de entendimento, vamos falar assim, de toda a forma com a qual a empresa ou o hotel esteja tratando dados pessoais e cruzamento destas formas com as quais estão sendo tratados os dados com aquilo que manda a lei, a fim de definirmos então as inconsistências. Inconsistências essas que numa etapa posterior devem ser adequadas. E como eu faço para adequar essas inconsistências, Edgar? Eu vou me munir de, primeiro, eu vou ter que registrar todos os tipos de tratamentos de dados que são realizados internamente nos hotéis. Eu vou ter que criar documentos, eu vou ter que criar políticas, normas, procedimentos, eu vou ter que criar procedimentos internos e vou ter que usar ferramentas específicas para que eu possa gerenciar todo esse processo de adequação. Ou seja, eu tenho que ter ferramentas e eu tenho que ter processos específicos, eu tenho que ter documentos e eu tenho que criar todo esse, vamos falar, esse book de documentos para deixar com o hotel mostrando que, olha, eu tenho registro de tudo que é tratado, eu tenho toda a minha estrutura está adequada de acordo com a estrutura que eu falo de tratamento de dados pessoais, de acordo com o que manda a lei, enfim, todas essas questões. Além disso, Edgar, nós não podemos esquecer da segurança cibernética. Sim. Né? Recentes episódios de violação de segurança, se nós formos ver, todos os dias nós temos um novo episódio de violação de segurança. A lei diz que, e ela traz nos seus princípios legais, que é de responsabilidade de quem executa o tratamento de dados pessoais, proteger, garantir a segurança dos dados que trata. Então, os hotéis devem utilizar essas ferramentas, quando eu mostrei, Edgar, a fim de proteger que as informações não saiam de dentro do ambiente do hotel, né, vazando para fora, seja por um descuido, pode acontecer um descuido, ou de forma intencional, né? Algumas coisas que acontecem na hotelaria é o seguinte: o sujeito chega lá, ele faz a ficha de registro de hóspede. Aí ele tem todos os bancos de dados ali e o hotel, logo após o cara fazer, né, o check-out, já começa a mandar para ele promoção, e-mail marketing. Ou seja, ele captou os dados na ficha nacional de registro de hóspedes e já começou a tacar e-mail marketing. Ou seja, está usando os dados do sujeito sem ele autorizar. Isso pode? Olha só que interessante. Gente, pode ser, todo o tratamento de dados que é realizado por uma empresa, ele pode ser mantido, Edgar, desde que adequado. Ou seja, para que eu possa utilizar um banco de dados para o e-mail marketing, eu tenho que adequar, eu tenho que usar uma daquelas 10 hipóteses legais que eu mencionei anteriormente e atrelar o tratamento que eu vou fazer no e-mail marketing a uma dessas 10 hipóteses aqui. No caso, Edgar, o consentimento. Certo. Será que eu tenho o consentimento desse hóspede para fazer esse tipo de tratamento de dados? Pode ser que eu não tenha, né? Então, cada caso e essa pergunta é muito abrangente, Edgar. Sabe por quê? Um hotel é único. O modelo de negócios dele é único e como único deve ser respeitado. Então nós temos que fazer sempre prestarmos muita atenção no modelo de negócios utilizado pelaquela empresa, pelaquele hotel, a fim de que nós possamos determinar qual será a melhor forma de adequação, porque senão também, Edgar, você não pode falar para o hotel, olha, você não vai poder fazer isso. Fecha as portas, não trata mais dados e não opera mais, não é bem assim.
né? Até mesmo nos PMS, que são internamente as empresas, aos hotéis, diferente do que muitas empresas pensam, os dados, uma vez que existe o check-out do hóspede, eles não têm mais necessidade de serem guardados. Sim. Então eles precisam ser deletados porque a lei trouxe essa novidade, Edgar. Os dados entram na empresa e eles têm que sair da empresa. E tem um prazo para poder sair? Depende de cada finalidade. Eu trato esse dado para qual finalidade? Tá. Dependendo de qual for a finalidade, eu tenho um prazo específico ou não. Por exemplo, notas fiscais. Eu tenho que guardar esses registros das notas fiscais emitidas num módulo específico lá no meu PMS, com acesso restrito às pessoas que têm acesso, por 5 anos. Depois desses 5 anos, pode ser feito então o descarte. Óbvio, todas essas questões, gente, devem ser discutidas com cada jurídico, cada hotel tem uma estrutura, cada hotel tem uma política e uma diretriz nesse sentido. Josmar, quais são as soluções que a Conformidados, a empresa que você representa, apresenta aos hoteleiros? Quais são essas soluções? Legal. A Conformidados hoje é um hub de soluções, Edgar, na área de proteção de dados pessoais e privacidade. Nós fazemos o mapeamento, o levantamento inicial das informações, das inconsistências, fazemos a adequação dessas inconsistências, geramos todos os documentos que são necessários, oferecemos as ferramentas e configuramos essas ferramentas internas no hotel para garantir a segurança dessas informações, fazemos outsourcing de TI, pequena, médio, grande porte, oferecemos seguro cibernético para as empresas, trabalhamos inclusive na área de arquivos, produzimos arquivos de acordo com as necessidades, né, dos nossos clientes, fornecemos treinamento, a lei trouxe uma necessidade de se ter um DPO, que é o Data Protection Officer, ou um encarregado, né? E nós oferecemos isso como um serviço para as empresas, ou seja, nós temos realmente oferecemos um hub de soluções para todos os hotéis, ou seja, que eles fiquem, não só para hotéis, óbvio, mas é o foco é o foco dos nossos clientes aqui que estarão nos ouvindo, mas de todas as empresas nós podemos oferecer esses tipos de serviços. Encerrando nossa entrevista, quem quiser contratar o serviço de vocês, como deve proceder? Eu vou lançar um desafio. Quem estiver nos assistindo, vai ter um desconto se contratar o serviço de vocês? Quem se interessar pelos nossos serviços, pode entrar em contato com a gente pelo site, pelo e-mail, contato@conformidados.com.br. Vou repetir, contato@conformidados.com.br. E o desafio está aceito. Opa, aceitou? Vai dar um desconto para quem está nos assistindo? Quem está nos assistindo vai ter 5% de desconto em qualquer tipo de contratação. E isso vale tanto para os hoteleiros como para os nossos anunciantes, os leitores? Então eu vou fazer o seguinte, eu dobro o seu desafio. Opa! Quem estiver nos assistindo vai ter 5%. Quem for já o cliente da Revista Hotéis, se for o seu cliente, né, o seu hoteleiro que recebe a sua revista, vai ter mais 5%. Fechou então. Então, dá os dados novamente. contato@conformidados.com.br. Muito obrigado, Edgar. Maravilha. Foi um prazer estar aqui, uma honra para a gente estar aqui nesse stand lindo, nessa feira maravilhosa. Muito obrigado. Foi todo nosso. Falamos diretamente do estúdio Equipotel by Revista Hotéis, do Expo São Paulo, com Josmar Giovannini, fundador e presidente da Conformidados, empresa que faz a adequação completa à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, Josmar. O prazer foi todo meu. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos.